morreram no pecado, assim como Jesus as primícias, quando morreu e no terceiro dia ressuscitou, e não ressuscitou com o mesmo corpo que ele foi sepultado com ele, assim todos. Eu disse, Cristo as primícias, ou então o primeiro na ressurreição dos mortos. A seguir, ou então número 2, a segunda ordem, os que dormem no Senhor. E a terceira ordem, a última, os que morreram nos seus pecados. Por isso eu falei que todos vão ressuscitar. Jesus já ressuscitou. A primeira ordem. Agora falta a segunda e a terceira. Aleluia. Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo número 15, no versículo 12, diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Ouviu? Isso que eu falei. Havia discordância na igreja de Coríntios. Muitos pregavam que não haveria ressurreição dos mortos. Esquecem, os mortos não vão ressuscitar. E hoje também vivemos os mesmos dias. Tem muitos que estão ensinando que os mortos não vão ressuscitar. Morreu o homem, acabou. Várias doutrinas sustentam isso, que os mortos não vão ressuscitar. Agora Paulo responde à igreja de Coríntios que se Cristo não ressuscitou, e por que se prega da ressurreição dos mortos? E como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, se Cristo ressuscitou. Você falar que os mortos não vão ressuscitar, então significa a mesma coisa. Paulo está a falar isso no Espírito, que também Cristo não ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, então os mortos também vão ressuscitar. Se Cristo não ressuscitou, os mortos não vão ressuscitar. E quem tem dúvida que Cristo ressuscitou? Quem? Nem mesmo Satanás duvida disso. Nem mesmo Satanás. Nem os demônios, nem os feiticeiros, nem os bruxos têm dúvida da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, infelizmente, nossa pregação é vã. Paulo está falando isso. Se a nossa pregação é vã, também a nossa fé. Quer dizer que pregamos que vamos ressuscitar, pregamos que vamos para o céu, pregamos da vida eterna, mas é mentira se porventura Cristo não ressuscitasse. E a nossa fé seria vã. Não, Cristo ressuscitou. É as primícias da ressurreição dos mortos, aleluia. E no terceiro dia, oh, glória a Jesus, ainda bem que ele falou antes de morrer, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Os profetas falaram, aleluia, glória a Deus, ergue-te a espada, aleluia, ferirei o pastor, meu companheiro, glória a Jesus Cristo, e as ovelhas se dispersarão, aleluia, mas quando eu ressuscitar, eu vou congregar, louvado seja o nome do Senhor, os pequeninos. E assim Jesus, quando se preparava para ir para a morte, e ele falou isso, olha, o pastor será ferido, e vocês serão dispersos, mas quando eu ressuscitar, eu vou congregar vocês. E é uma profecia, é uma escritura que estava a se cumprir, pois os profetas já falaram disso. E Paulo diz, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Se Cristo ressuscitou, os mortos vão ressuscitar. Oh, aleluia! Porque se os mortos não ressuscitam, como Paulo escreve, também Cristo não ressuscitou. Ah, os mortos vão ressuscitar. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vai a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Já imaginou um homem serviu toda a vida dele a Cristo, entregou sua vida a Deus,
renunciou aos prazeres desse mundo, andou, aleluia, no temor de Deus, sacrificou a sua vida para morrer e acabou a história. Não. Se assim é a vida do homem, se nós fôssemos como os animais, então não valia a pena, glória a Deus, pagar nenhum preço aqui na terra para depois ressuscitar e ir para a eternidade. Não adiantaria, como dizem as falsas testemunhas de Jeová, que os ímpios morrerão e acabou como animais. A história acaba como morre uma cabra. A cabra morreu, nunca mais se falará dela. Não, o ser humano é diferente. O ser humano tem uma alma. Os animais não têm almas. Só têm o fôlego da vida. Mas nós temos uma alma. Por isso a Bíblia diz, o mesmo Paulo nesse livro, glória a Jesus, porque esse assunto é muito extenso, não poderei ler tudo, mas vou falar e você vai confirmar na Escritura. Paulo disse que, glória a Deus, o primeiro Adão, o primeiro homem que é Adão, foi uma alma vivente. E os animais não são almas viventes. O primeiro homem que é Adão foi ou é uma alma vivente. E o segundo homem, que é o Senhor, é espírito vivificante. Por isso o Senhor não é uma alma vivente, não. Jesus, que é o segundo homem, é espírito vivificante. O primeiro homem é terreno, é carne, é da terra. Mas o segundo homem, que é o Senhor, é espírito, é do céu. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Então, se Adão é uma alma, então a alma não desaparece como um animal. A alma dará conta no dia do tribunal de Cristo. Todas as almas serão julgadas por aquilo que eles fizeram no corpo, porque eles não morrem, ou então não desaparecem. Glória a Jesus Cristo. E a nossa alma é espiritual, não é material. Bendito seja o nome do Senhor. Então os mortos vão ressuscitar, porque Cristo, as primícias da ressurreição, ele ressuscitou dos mortos. Por que Jesus é espírito vivificante? O espírito que dá vida. Glória a Jesus. Pois são três que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Jesus. Testificam no céu. Agora, veja que esse Cristo vivificante fez-se homem para redimir Adão e os seus filhos. Pagou preço para salvar a humanidade pecaminosa. Por isso ele é o espírito vivificante, para vivificar os mortos. Mas ele não é produto da terra. Ele se fez produto da terra. Ele é celestial. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora veja. O mesmo Paulo está dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos. E como muitos se enganaram com este versículo aqui. Serão vivificados. A palavra vivificar está falando de ressurreição. Por isso o tema é: todos vão ressuscitar. Mas segundo, cada um segundo a sua ordem. Quando muitos olharam para esse versículo do apóstolo Paulo, disseram que todos serão salvos, porque todos serão vivificados. Se todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Sim, todos serão ressuscitados. Agora, a terceira ordem, vão ressuscitar, depois vou falar onde eles vão. A terceira. Em Adão todos morreram por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Por isso você vê, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Um é o pai da morte e outro é o pai da vida. Ou então, ou um é o princípio da morte,
Em Adão todos morremos, mas em Cristo Jesus todos ressuscitaremos. Cada um na sua ordem. Por que morremos em Adão? Porque quando Adão pecou, morreu. E todos os seus filhos seguiram a sua linhagem, a sua maldição. E não pense que o homem morre por causa do pecado de Adão somente. Adão é que abriu a porta da morte. Mas cada um morre pelos seus pecados. A semelhança de Adão. Por isso, o homem, quando ele conhecer o bem e o mal, começa já a praticar o errado. Então ninguém pode se justificar e dizer: ai, Adão me matou, por causa de Adão eu morri. Não. Por isso, no dia do juízo, Jesus não vai julgar os homens pelo pecado de Adão, mas cada um segundo as suas obras. Adão vai pagar pelas suas obras, vai ser julgado pelas suas obras, e os filhos também. Glória a Jesus Cristo. Individualmente. Porque os mesmos filhos também pecaram. Agora é verdade que ele foi o primogênito da morte que morreu, ou então que provocou a morte, o primeiro que pecou. Mas Deus envia o segundo Adão, o segundo homem na terra, que é espírito, e ele vestiu o corpo de Adão, que o próprio fez, claro, para resgatar Adão. Por que Jesus vestiu o corpo? Porque precisava sacrificar. Precisava ficar no lugar de Adão e seus filhos. Precisava pagar o preço. Precisava resgatar. Precisava substituir os homens na condenação. Por isso Jesus carregou aquela cruz pesada e nele foi crucificado. Aonde você deveria ser crucificado, aonde você deveria pagar esse preço. Jesus foi para o inferno, aonde você deveria ir. Mas Jesus não permaneceu no inferno. E assim, nele podemos ser vivificados. Por isso ele é espírito vivificante. Glória a Jesus. Por isso qualquer falha que houver aí, não sai daí não. Não sai dali. Não tem problema não. Glória a Jesus. Ainda bem que o material já chegou. Aleluia. Para pôr tantas câmaras, falha uma, outra estará sempre aqui. Não tem problema não. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, em Cristo Jesus, uns, não todos, serão salvos. A vontade de Deus é que todos os filhos de Adão fossem salvos. Essa é a vontade de Deus. Pois Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas agora, a salvação é uma atitude pessoal. Deus tomou a sua atitude e cumpriu a sua palavra, que ele falou a Adão desde o Éden. A Adão ele prometeu que poderia vir cobrir os seus pecados. Sabe por que significa? Por que Deus matou aquele animal e cobriu a nudez de Adão? É uma profecia. Deus estava a dizer, é isso que eu vou fazer. Eu vou vir cobrir os teus pecados. Eu vou colocar em você uma cobertura para que a tua nudez deixe de aparecer. E essa roupa que Deus fez para Adão, espiritualmente, glória a Deus, essa cobertura que tira a nudez é o Espírito Santo. Mas como o Espírito poderá cobrir você, a nudez de você, se não for purificado pelo sangue? Por isso Deus havia matado um animal lá no jardim. Matou um animal e a pele do animal fez túnicas para o casal. Esse animal que foi morto simbolicamente, hoje é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso João Batista lhe reconheceu como animal pascal que poderia ser morto para redimir a humanidade. Agora, eu disse que é uma atitude individual, pessoal, de você e eu, aleluia, decidirmos aonde nós queremos ir. Se queremos fazer parte da segunda ressurreição, então da primeira, claro, vamos falar na ordem, da segunda ordem ou da terceira. Você pode escolher. A primeira é só para o Senhor, o primogênito dentre os mortos.
E a segunda, você pode decidir. Você pode determinar. Você pode escolher. Ou você vai escolher a terceira ordem, ou você vai escolher a segunda ordem. Mas Deus, que é bom, aconselha você para escolher a segunda ordem, a ressurreição dos mortos. Porque ele disse, aconselho-te que compra de mim ouro provado no fogo. Aconselho-te que de mim compres colírio para que a tua cegueira desapareça. Aconselho-te que de mim compres vestidos brancos para que a tua nudez desapareça. É um conselho. Agora, nem todos têm aceitado o conselho de Deus. E eis que eu ponho dois caminhos diante de ti. O caminho da vida e o caminho da morte. E ele fala, aconselho-te que trilhes o caminho da vida para que vivas. Alguém me fez uma pergunta. É obrigatório fazer aquilo? Eu lhe falei, no reino de Deus não é obrigatório fazer nada. Deus não obriga os homens a fazerem alguma coisa. Se alguém te mentiu, ele é mentiroso. Não se obriga. Por isso, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. De ânimo pronto e voluntário. Tudo que se faz no reino, todo o serviço, a obediência, sim, é de ânimo pronto e voluntário. Agora as pessoas precisam ter entendimento e saber que, glória a Jesus, o que o homem semear é o que ele vai colher. Barnabé, quando foi para a Ásia pregar o evangelho, depois que foi enviado para ir testificar o que estava acontecendo lá, olha o que ele aconselhou aos crentes, para buscarem o Senhor com um propósito no coração. E muitos estão buscando a Deus sem nenhum propósito no coração. Como você poderá, glória a Deus, crer naquilo que você não entendeu? E como você poderá entender se não houver quem te pregue com clareza essa verdade? E como esse homem poderá pregar com clareza essa verdade se não for enviado por Deus? E como Deus poderia enviar alguém se ele primeiro não lhe preparar? E como Deus prepararia um homem se o homem não se submeter? Aleluia, a vontade do Pai dizer como os profetas, eis-me aqui, ó Senhor, envia-me a mim. Todos são rebeldes, apressados, querem ir já voar, porque andam atrás de recompensa e presentes. E vão como neófitos querendo ensinar outros neófitos. E vão como iletrados espirituais querendo instruir outros iletrados. Nécios querendo instruir outros nécios. Não. Por isso tens que ter um propósito no coração. Qual é o propósito? O propósito número 1, insubstituível, em que você vem para Deus, é a salvação da tua alma, que é o mais importante, porque o resto tudo vai passar. Então você investiria nas coisas que passariam. Por isso mesmo Paulo aqui fala, aleluia, se os mortos não ressuscitam, então em vão a minha fé. Por que eu fiz grandes batalhas em Éfeso? Porque eu lutei com as feras, se os mortos não ressuscitam. Se nós só servimos a Deus, praticamos o cristianismo aqui na terra, só para esta vida, Paulo está dizendo, nós somos os homens mais miseráveis que já existiram. Paulo foi em Éfeso e ele disse que lutou com as feras. São lutas espirituais, poderes do inferno. Lutou com as feras. E ele está dizendo, então, achas que eu poderia lutar com as feras, sabendo que o homem só vive e termina aqui como animal? Lutar com as feras, você não pensa que é uma coisa fácil, expulsar um demônio e dizer, em nome de Jesus sai. É angústia, é tribulação. Está vendo aquelas lutas que Paulo falava? Por dentro, terror, temor, por fora, combates. Aquelas lutas que Paulo dizia, nós mesmos já estávamos desesperados, não havia esperança mais, aleluia, da vida. A nossa esperança somente estava naquele que ressuscita os mortos. Sabe quando é que o homem chega a esse ponto? É quando já não tem esperança de vida, tudo está terminado, assim como mais ou menos no naufrágio. Está vendo o naufrágio? Quando Paulo estava a caminho da Roma, naquele naufrágio, quem tinha mais esperança de Paulo?
O mesmo Paulo, a sua esperança só foi viva porque o próprio Senhor lhe apareceu e disse: Paulo, não temas, porque todos que andam contigo, aleluia, o Senhor te entregou com eles, nenhum deles vai se perder. E assim ficou animado. Mas quer o capitão, os marinheiros, os generais, os prisioneiros, os soldados, todos frustrados, porque estavam perdidos lá no alto mar, nem sol, nem estrela, nem lua apareceu, tudo negro. E o barco todo avariado, andando somente sobre a força das ondas. Não havia mais esperança. Mas Paulo não fala daquela tribulação. Fala da tribulação que ele passou na Ásia. Sentenciado à morte. Por isso, Paulo não é que perdeu a esperança. Glória a Deus. Por isso ele falou, a esperança estava no Senhor. Perdeu a esperança que ele no dia seguinte estaria vivo. Sabia que, bom, já está decidido, vou morrer, graças a Deus. Daqui a pouco estarei com meu Senhor. Essa é a esperança que ele tinha. Mas veio o Senhor e mudou a lei. Eu não sei se tinha sido sentenciada a pena capital e rasgaram a sentença, porque Deus faz isso, Ele pode todas as coisas. E Ele disse que grande tribulação Ele passou, que já não havia esperança. Glória a Deus de viver, senão esperança naquele que ressuscita os mortos. Quer dizer que Paulo acreditou que eu vou morrer, mas eu, aleluia, vou ressuscitar, porque é o que ele pregava. Agora ele disse, será que foi em vão aquela minha batalha que eu tive na Ásia, em Éfeso, com as feras, se os mortos não ressuscitam? E se nós buscamos a Deus só para essa vida? Ouviu você que busca a Deus só para essa vida? Virou até moda, virou moda nas igrejas dos motivadores sociais, os pregadores do dinheiro, os pregadores da barriga, virou moda dizer assim, quem já foi no céu? Quem já foi no inferno? Ninguém foi no céu e ninguém foi no inferno. E como eu vou investir naquilo que eu não sei? E esses pregadores dessa mensagem são homens corruptos que amam o dinheiro, amam o sexo e então vão enganando as ovelhas e assim trabalham noite e dia para a barriga. E Paulo disse, somos os mais miseráveis. Se assim fosse, seríamos. Ainda bem que Paulo acreditava. Ouviu? Você diz que não há esperança, o homem morreu. O mesmo Paulo aqui nesse mesmo livro que eu estou a pregar diz assim, cuidado, as más conversações corrompem os bons hábitos, cuidado. Por que Paulo dizia isso? Eles diziam, comamos e bebamos e amanhã morreremos e acabou. Paulo disse o quê? Não vai na conversa, dentro da igreja. Não pense que essa conversa, por isso a igreja de Corinto não estava fora, não pregou aos filósofos epicureus e estoicos, não estava a pregar, sim, aos adoradores da deusa Diana. Ele estava a falar à igreja em Coríntios, sim, porque muitos já não tinham fé, aleluia, não tinham esperança que os homens, os mortos vão ressuscitar. E assim, quem não tem esperança na ressurreição dos mortos, vive somente para essa vida. E quem só vive para essa vida não tem temor e atropela tudo. Quero experimentar todos os prazeres. Quero dormir com todas as mulheres. E eles dizem, tem que aproveitar. E não é fora. Ai, se essa mensagem fosse falada lá fora, íamos dizer, não, eles são mesmo assim. Mas está sendo falado dentro da igreja. Os pregadores no altar. Está falando ao povo, você vai investir no céu que você não conhece? E o povo grita, não. Você vai falar do inferno. Quem já foi no inferno? Mentira. Então, eles trabalham somente para a barriga. Em outras palavras, eu tenho que aproveitar os anos da minha vida. Sim, eu tenho que aproveitar a minha juventude para distrair, para viver a vida, para abusar desse mundo, para experimentar os prazeres, porque a vida termina com a morte do homem. Dentro dos altares, está aqui, miseráveis seríamos nós, se a nossa fé terminasse somente para aqui. Não, os mortos vão ressuscitar, cada um que nasceu nesse mundo, todos vão ressuscitar. Porque também essa doutrina que só os justos vão ressuscitar para viverem eternamente e os ímpios morrem. Eu nunca me esforçaria para ser justo, com restrições, como diz o brasileiro, com levantes, de tanto lidar com os povos da terra, outros povos, né?
Estou aprendendo muita coisa com vocês, com moçambicanos, com os europeus, com os brasileiros. Tantos levantes na vida. Para quê? Para quê se o ímpio vai desaparecer como cabra? Então, cada um pegaria numa Kalashnikov, ouviu? Uma Kalashnikov, para ir tramangar. Na minha terra chama-se tramangar. Ia tramangar o que tem dinheiro, porque eu tenho que comer bem. Tem dinheiro, eu pego numa calagem, desde que seja só uma pessoa inteligente e não deixar rastro para tirar o carro, o dinheiro. Violaria as regras, desde que não seja preso de uma maneira camuflada. Faria tudo, beberia, tomaria tudo que traz alegrias na carne, para satisfazer a minha carne, porque quando eu morrer como ímpio, eu morrerei eternamente e vou desaparecer, que os justos paguem o preço para viver eternamente. Ninguém buscaria viver eternamente quando os ímpios vão desaparecer eternamente. Ouvis? Quem aceitaria entrar no caminho apertado, na porta estreita, para viver eternamente, quando os outros que entrarem na porta larga vão experimentar os prazeres todos, sentir as alegrias físicas, carnais, depois de morrer, apodrecem e desaparecem. Essas doutrinas são doutrinas de demônios para tirar o temor, enganar as pessoas, cegueira. E assim o homem vive uma vida natural, comum. Eu vou morrer, eu vou desaparecer, a morte é o fim. Não. Todos serão vivificados por Cristo. Ou então vão ressuscitar. Todos. Por isso o apóstolo Paulo no livro de Gálatas, ele diz assim: o que o homem semear, isso ele vai colher. Aquele que semear no espírito vai colher o que é vida. Mas o que semear na carne vai colher o que é corrupção ou morte. Vixe? Agora os pregadores motivadores e pregadores da prosperidade, quando vêm falar desse versículo, é só semear dinheiro. Quem semear dinheiro vai colher dinheiro. Mas Paulo estava a falar semear na carne. Pecado. O pecado é uma semente. Quando você peca, você semeia. E o fruto do pecado é a morte. Você semeou e vai escolher. É inevitável. E os frutos, quando amadurecerem, você terá que colher esses frutos. Pois está escrito que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus. Então, muitos também pegaram essa palavra, dom gratuito, então vai alcançar. Então, se todo mundo será alcançado pelo dom gratuito, por que aparece antes desse versículo o salário do pecado e a morte? Se há um dom gratuito, como é que o pecado vai matar? Se há um dom gratuito. Não, foi mal explicado. Dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a graça que foi manifesta a todos os pecadores, para que os pecadores se arrependam e sejam salvos. Quer dizer, não importa os seus pecados. Eu contei o meu testemunho em duas partes, nos grupos do WhatsApp. Uns até choraram. Uns disseram, eu me revejo. Há um brasileiro que me falou, agora tenho esperança. Por que ele disse que tem esperança pelo meu testemunho? Sim, que significa que ele foi também um homem que cometeu muitos pecados, ou que tem cometido muitos pecados, e que talvez o diabo já tenha atacado na mente e dizer, não há esperança em ti, já estás rejeitado, terminou, Deus não te aceita, tudo que você fez, você já matou não sei 1000 pessoas, você é um ladrão, você assassinou, você estuprou. E ele, ao ouvir o meu testemunho, como eu fui um blasfemador de Deus, como eu fui um amante desse mundo, e como Deus transformou a minha vida, e como Ele me chamou, aleluia, para a salvação e para a sua obra, então ele disse, agora eu já tenho esperança. Sim, isso é que se chama graça, para Deus aceitar o pecador. Graça, vai e não peques mais. Já falei aqui outro dia, a diferença entre a graça e a lei. E a mulher adulterou e foi para lhe apedrejar. E Jesus disse, se vocês nunca pecaram, então atirem a primeira pedra sobre ela. E todos fugiram. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém. Nem eu também te condeno.
Mas olha agora o que ele falou. A graça caiu sobre aquela mulher, mas foi aconselhado a não voltar a pecar. Vai, 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 e não peques mais, não peques mais, aceite a Cristo. Sim, tens que ir e não pecar, e fazer como fez a Maria, aleluia. Oh, Maria, irmã da Marta, que rompeu a casa, as portas da casa de Simão leproso, e não pediu licença, e se prostrou às traseiras de Jesus, e aos pés de Jesus, e lavava os pés de Jesus, os pés de Jesus com as suas lágrimas, sim, e as enxugava com seus cabelos, e tomou do nardo, aleluia, caríssimo que ele tinha, e ungiu o Senhor. E o leproso disse: se esse homem fosse profeta, ele não admitiria que uma mulher pecador lhe tocasse, mas como ele é um falso, diz que é profeta, ele está aí, ser uma prostituta da cidade, como ele admitiria? Pois sim, zelo sem entendimento é a própria morte, orgulho na santidade. Quem são os orgulhosos na santidade? Pecadores, julgando outros pecadores. Amém? Mas Jesus o julgou, e ele dizendo: você está nos julgar, você está se fazendo de juiz. Olha o que ele falou: quem me convence do pecado entre vós? Glória a Deus. Eu contei o meu testemunho, como eu fui, como eu sofri, como eu paguei o preço elevado, a fatura elevada pelo pecado, e como fui aceite, e como fui salvo. Isso é graça. Agora, depois que o Senhor me aceita como eu estou, cheio de pecados, eu agora tenho que lhe amar. E Jesus falou a Simão: sabe por que ela fez isso? Porque ela foi muito pecador e foi perdoada. E nos seus muitos pecados que foram perdoados, por isso amou mais que você. Quer dizer que depois que o homem for perdoado, graça, porque o salário do pecado é a morte, quer dizer que você pecou, morreu já também. Mas agora vem a graça e diz: vem, eu te aceito. Mas você não pode continuar no pecado. É o que não foi explicado isso. Você tem que amar mais do que qualquer um, porque você foi muito pecador e muito perdoado. E quem ama já não trai, porque o amor não vem com traição, pois tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Amor, aleluia, tudo espera. Não vem com ciúme, nem com injustiça. Quem ama não trai. Esse trair é quê? Pecar. Aleluia. Não se esqueçam que o Espírito que habita em vós é ciumento, mais do que um homem traído. Louvado seja o nome do Senhor, digno de honras e glória. Agora está aqui, a graça foi manifesta. Eu tenho dito a um versículo que explica bem a graça de Deus na Bíblia, na conversa que Jesus tinha com Nicodemos. A graça está aí. E Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito. O mundo, veja só. Mas como? E não como? Olha só, muitos dizem: ai, Deus ama o pecador. Deus ama os pecadores. Porque está escrito: Deus amou o mundo. Deus amou, mas não ama. Deus amou o mundo no seu projeto de salvar Adão. No seu projeto de salvar o filho de Adão, projetou é mandar o seu filho. Isso é graça. Apesar que eles pecaram, e na minha palavra, quem pecou morre, mas eu vou salvar eles. E como? Eu vou morrer por eles. Vai, filho, morre por eles. Mas se terminar aí, não há salvação. Calma aí. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Não somos salvos até aí. Por isso, mesmo Jesus tendo morrido na cruz, ainda tem milhares indo para o inferno. Nunca se perguntasse isso? Hoje mesmo o inferno, todos que morreram com coronavírus foram para o inferno. E as autoridades sanitárias em todas as tardes vêm, pelo menos aqui no meu país já à noite, 19 horas, vêm dar o relatório. Aí o irmão quem, o mano quem? Boas Rufino. O mano Mufinda vem
e dizem assim, olha, partiram X. Em todas as nações. Até lá nas Nações Unidas, vem um, olha, em todo mundo hoje morreram X. Como fica as almas desses? E não é só coronavírus, porque outras mortes até foram esquecidas, né? Acidentes e outras doenças. Só se fala agora do Covid. Por que que essas pessoas estão morrendo e vão para o inferno? Porque morreram no pecado. Agora a salvação está aonde? Completa essa palavra. Deus mandou o seu Filho ao mundo. Enviou seu Filho ao mundo. Porque Ele amou o mundo. Para que todo aquele que nele crê... Mas você só fala isso, mas você está pensando que o Evangelho é o quê? O Evangelho é só mesmo isso. Você está pensando que o Evangelho é o quê? O Evangelho é você ir lá com discursos de eloquências, de filosofia, e mandar aí uns temas filosóficos, pá! E as pessoas dizerem, Não, o Evangelho é isso. São as boas novas do reino. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é o quê? Morrer. Condenado. Mas tem o quê? A vida eterna. Quer dizer que, estás a ver, graça veio até nós e nós temos que aceitar essa graça. Temos que entrar. Por isso Jesus falou, venham, todos como vocês estão. Vindem, ó pecadores. Mas agora ele diz, eu vou vos ensinar. Ensinar o quê? Andar na justiça. Deus separou, escolheu pessoas para tirar no quê? No Egito. Tirou todos. Mas o que ele fez? No deserto foi os ensinar. Todos os tirou. Chamada. A eleição no deserto. Isso é muito forte, né? Foram chamados, por isso a trombeta que tocou, a trombeta da chamada. Pá, pá, pá. E todos que creram, eu tenho a certeza que ficaram lá hebreus. Não há relato, mas eu tenho a certeza. Aqueles cruzamentos, um hebreu que casou talvez com uma egípcia ou uma outra nação, que vivia lá, acha que é que se saiu. Sempre tem alguém que fica. Não aceitaram sair. Mas nem todos que saíram entraram na terra de Canaã. Oh, aleluia. Nem todos. E a Bíblia diz que porque não achou fé neles. Porque eles murmuraram. Falaram mal da terra. Ouviu? Então você pode aceitar o chamado e ainda assim você não ser eleito. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos saíram. Foram. Viram até maravilhas. Viram milagres. Mas porém, na hora da tentação, reprovaram. Sabe por que só os filhos que saíram do Egito, crianças, que nasceram no deserto, entraram na terra de Canaã, que significa os pequeninos, os meninos. Oh! Deus agradou entregar o seu reino a vocês. Oh, meninos, pequeninos. Sim, aleluia. E Ele revelou essas coisas aos pequeninos e aos meninos, mas porém ocultou eles aos sábios e aos inteligentes. Assim o Deus te aprova. Só 2 mais velhos entraram. De resto todos se prostraram no deserto. Todos prostraram no deserto. Por quê? Porque eles negaram o Senhor. Murmuraram. Falaram mal de Deus. Agora veja. Por isso a graça, sim, a graça, Ele veio para alcançar todos. Porque Deus amou o mundo, não é a igreja, o mundo. Não é somente a igreja, o mundo. Mas agora, muitos saem do mundo e entram na igreja. E mesmo dentro da igreja, muitos são eleitos e outros continuam somente na chamada. E os que continuarem dentro da igreja, na chamada, diz a Bíblia que o ímpio não vai permanecer na congregação do justo. Deus vai vomitá-los. São os mornos espirituais. Oxalá que você fosse o frio ou quente. Agora que você nem é frio nem quente, mas és morno, eu vou te lançar. Glória a Jesus Cristo. Por isso, na ressurreição dos mortos, deixa já ir para a mensagem. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, que as primícias, aquele que veio experimentar a morte por nós, que foi nas partes mais baixas da terra, as partes mais baixas da terra é o inferno, tão real como você é, como o ar que você respira,
tão real como o céu. E ele foi para lá pagar o preço. Mas como ele era e será sempre justo, então o inferno não pôde lhe prender. Porque o inferno só prende os pecadores. Por isso a salvação é individual. Por isso Jesus não ficou aí. Porque individualmente Jesus Cristo foi lá sem pecado. Carregou os pecados dos outros. Quando o inferno quis lhe prender, a justiça prevaleceu. Quando o inferno lançou as correntes da morte, as correntes caíram. E Pedro viu isso, gritou: solta as ânsias da morte. Não puderam reter o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ouviu? Glória a Jesus. E o único que não viu corrupção é Ele. Não permitirás que a minha alma permaneça no inferno e o meu corpo, ou a minha carne, veja a corrupção. E no terceiro dia, quando ele ressuscitou, encontrou o corpo dele intacto, porque nunca pecou. Se ele tivesse cometido um pecado e ser perdoado, um exemplo que eu estou dando, ele sairia porque foi perdoado, mas como não tinha sangue de um outro, não sairia. Um exemplo. Mas a carne ficaria podre, porque um dia pecou. Mas por que, se o homem foi perdoado e a carne apodrece? Porque a nossa salvação está na alma. Somos salvos. A carne somente foi selada para ser salva um dia. Por isso a Bíblia diz que o Senhor nos selou para que sejamos a possessão de Deus no dia da eternidade, que é o tal selo da promessa. Sela os nossos corpos ocupados por causa do sangue. O sangue e a carne não podem entrar no céu. Por isso, o que Deus vai fazer é ressuscitar essa carne que apodreceu. Agora, Paulo está a dizer que, assim como quando o agricultor lança a semente na terra, ou o grão da semente, quando esse grão germinar e dá frutos, nasce com outro corpo. Nasce com outro corpo. Paulo estava a dizer que todos que forem sepultados, quando eles ressuscitarem, vão ressuscitar com outros corpos. Quais corpos? Os celestiais. Ou então espirituais. Um dia nós fomos carne e outro dia seremos espíritos. Todos. Assim foi o primogênito. Quando ele ressuscitou, já não tinha, glória a Deus, o corpo que apodrece, que aleija, que sangra. Sim, recebeu um corpo celestial. Pois Paulo disse: assim como são os terrenos, assim são os celestiais. Existem corpos terrestres, existem corpos espirituais ou celestiais. Glória a Deus. Pela paixão da morte, aquele que é espírito, um dia vestiu o corpo material, por causa da morte, para salvar você. Mas quando ressuscitou, ele largou esse corpo chamado da ignominia, da corrupção, e recebeu o corpo glorioso, celestial. E o corpo glorioso, celestial, por que eu vim fazer? Porque muitas me mandaram mensagem: mas como os mortos vão ressuscitar? Mas como? Está aqui. E quem ressuscitar, ressuscita com outro corpo. Morreu com um corpo que apodrece, morreu com um corpo, aleluia, de fraqueza, e ressuscita com um corpo de vigor, um corpo incorruptível, um corpo espiritual, então celestial. Todos. Até os tais que prevaricaram. Todos foram semeados, sepultados. E um dia eles vão ressurgir com outros corpos. Por isso você vê Jesus, quando ele ressuscitou, entrou na parede e a porta fechada, já estava lá com eles. Quando Jesus ressuscitou, seu corpo fazia aparição e desaparecia. Ou então aparece e desaparece. E na hora ele surgia no meio dos apóstolos ou dos discípulos e depois desaparecia. Glória a Jesus.
Quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ainda andou com eles 40 dias se movimentando na terra, mas nunca viram a cama dele, nunca viram ele a ressonar, nunca lhe viram a dormir. Era visível, invisível. Assim são os corpos celestes. Mas ainda assim, ele comeu. A Bíblia diz que ele, para provar que era mesmo ele, e diz assim: o que é que vocês têm aí, filhinhos? Tem aqui. E trouxeram peixe com um pouco de mel e ele comeu. Quer dizer que os corpos, portanto, só os homens é que têm isso. Os anjos não têm esses corpos. É incrível. O homem ressurreto, ele se move nas duas dimensões, quer física como espiritual. Aleluia. Bendito seja, coisa tremenda. Ouviste como os demônios gostariam que fossem assim? Até anjos. Jesus comeu o mel e o peixe junto com seus discípulos, mas não foi no banheiro. Porque para o ser, aleluia, que vive já no vigor, ou então que era carnal e tornou espiritual ou celestial, aleluia, tudo que é mortal da terra que ele usar, vira vida, ou então passa para a vida. Glória a Jesus Cristo. O mortal é absorvido para a vida. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Agora entendeste? Qual é o privilégio? Paulo disse: assim como é o Senhor, assim seremos nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo: assim como o Senhor, seu corpo foi transformado, o que era da fraqueza, da corrupção, sim, mas ainda assim, aliás, quando ressuscitou, já se tornou em vigor, na incorruptibilidade, assim seremos nós, se movendo nas duas dimensões. Não precisa nem porta para entrar, não precisa avião para lhe levar para o Cubango, para o Brasil, não precisa, glória a Jesus, porque é um ser espiritual, glória a Jesus, e assim, Jesus disse que quando vocês ressuscitarem, vocês não se darão em casamento, não casarão, mas serão como quê? Como anjos. Então, alguém me perguntou ontem, será que no milênio os que ressuscitarem vão ainda viver como homens, vivendo, casando, fazendo filhos? Não, os ressurretos já são como anjos, e por são filhos da ressurreição, filhos de Deus, já não precisam mais, aleluia, glória a Deus, se multiplicar. Os anjos não casam, os anjos não fazem filhos, os anjos não, eles são espírito. Assim seremos nós também na ressurreição, ou depois da ressurreição, os que ressuscitarem já não serão como o barro, que tem que casar, descansar, dormir, repousar. Não. Por isso eles terão esse corpo e vão se mover no meio dos homens, sendo vistos, governando a terra. Porque eles vão governar com Cristo. Ouvistes? A quem? Aos que não provaram a morte. Porque quem morreu, ainda que seja ímpio, já não voltará com esse corpo de fraqueza. Os mortos vão ressuscitar. Já falei no domingo e eu volto a falar. Quando vão ressuscitar os mortos? A segunda ordem. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Na manhã de domingo. E a segunda ordem, que é daqueles que dormem no Senhor, vão ressuscitar quando? Na sua vinda. Eu falei domingo e outra vez volto a falar. Na sua vinda, os que dormem no Senhor vão ressuscitar. Aleluia. Na sua vinda. Ante a última trombeta. E os mortos em Cristo Jesus, os que dormem em Cristo Jesus, vão ressuscitar. Mas os outros não vão. No livro do Apocalipse está escrito que os outros não ressuscitaram. São os justos. Os outros não. Então a segunda ordem está a vir aí, da ressurreição dos mortos. E alguém me perguntou, onde estão as almas dessas pessoas que vão ressuscitar? As almas estão no céu. Não estão no inferno, não. A alma não se sepulta. Ouviste? Sepulta-se o corpo. Tanta ignorância.
e as almas dos prevaricadores. Por isso você vê, ele chama eles do inferno. E o inferno deu os seus mortos. E o mar também. Quando eu falei dos mortos que estão no mar, trouxe uma polêmica, você não imagina. Não porque as pessoas estão a fazer pergunta para incredulidade, mas uma coisa nova na terra. Ai, as perguntas estão a bater no WhatsApp, mas calma aí. E uns a confirmar, uns a dizer: olha, eu sempre desconfiei. Alguém já me falou isso. Ah, eu sabia que não foi a primeira vez que foi falado isso. Glória a Jesus Cristo. Os mortos vão vir do inferno. Quer dizer que os que morreram sem Jesus já estão no inferno agora. E os que morreram, ou os que dormem no Senhor, já estão no céu. Mas se já estão no céu, por que a Bíblia diz que eles vão entrar no céu? Sim, estão no céu, mas ainda não entraram no céu pelas portas. Bem-aventurados são aqueles que entrarem na cidade pelas portas. A esses já não vão provar mais a morte. E se não entraram pelas portas, entraram para onde? Debaixo do altar. Estão lá. E João os viu aos seus milhões. E eles estavam todos preocupados, queriam já o julgamento da terra. Queriam já entrar em ação. Queriam já entrar nas portas. E o que é isso, entrar nas portas? Entrar na porta para ir já receber os galardões. Entrar na porta para ir servir, para ir adorar, para ir tomar o ofício. Aleluia, diante de Deus, para dizer: santo, santo, santo é o Senhor. E eles não podem fazer isso porque ainda não têm os seus corpos. Por isso você vai encontrar justos aperfeiçoados. Eles ainda não são justos, aliás, espíritos aperfeiçoados. Ainda não são espíritos, não estão aperfeiçoados. Ainda não têm corpos, estão incompletos. E estão lá. E quando eles clamaram: Senhor, até quando, ó justo dominador, vai julgar o nosso sangue dos que habitam na terra? E Deus lhe falou: descanse. Ouviste? Até que os vossos irmãos que estão lá na terra também sejam mortos como vocês. E se completa o número. Aleluia. E assim lhes foi dado vestimentas compridas e brancas. E descansaram. Estão no repouso. Glória a Jesus Cristo. E um dia tomarão seus corpos, e assim entrarão na cidade, pelas portas, e serão bem-aventurados, e serão recebidos com trombetas, lá nos céus. Glória a Jesus, como vencedores. Mas, nesse momento, estão lá debaixo do altar, descansando, e os ímpios no inferno, sendo atormentados. Jesus mostrou isso. Lázaro e Abraão no descanso, no repouso, e o rico que amava a vida no tormento, com todos os sintomas que o homem possa sentir de dor na terra, dor, fome, sede, tudo. Pai Abraão, manda só Lázaro. E os pregadores da prosperidade disseram: isso é falta do respeito. Olha, mandou. Esses são terríveis. Ele diz assim: por que ele não mandou Abraão? Não mandou Abraão para lhe dar água, por quê? Porque continuava a faltar respeito a Lázaro, porque morreu pobre. E assim ensina ao seu povo: cuidado, você não pode morrer pobre. Olha, Lázaro até ninguém lhe respeitou. Que é isso? Achas que ele tinha mais orgulho aí? Achas? O homem atormentado, que queria ter uma oportunidade para viver. Seria, se eles saíssem, todos que estão no inferno, se saíssem, seriam as pessoas mais humildes. Uns iam se fechar dentro de casa para não pecarem. Uns iam se fechar, ficariam de joelhos dias e dias e só a orar, a louvar a Deus, a glorificar. Uns estariam andando na rua com as mãos fechadas, os olhos fechados. Meteriam um véu no rosto, ou então uma venda, para não ver a nudez das mulheres, para não ver, não assistiriam nem televisão, nem veriam nem internet, nem veriam mulheres nuas, nem veriam publicidade, nem nada. Por causa de experimentarem a dor, fariam tudo para ir para o céu. Só que não têm essa chance. Uma vez só que se vive na terra. Uma vez. Se morrer, já não volta a viver. Estou a falar morrer. Aleluia, glória a Jesus. Então a segunda ordem está a vir aí, da ressurreição daqueles que dormem no Senhor. O Senhor vai vir acordar eles vão ouvir a voz, a trombeta, aleluia, do arcanjo. A voz do Senhor vai soar, e eles ouvirão a voz do Senhor, e eles vão acordar para se encontrarem com o Senhor nos ares. Aleluia, glória a Deus. E assim como a sua igreja arrebatada, louvado seja o nome do Senhor. Mas os outros mortos não viveram, continuaram no silêncio,
Outros mortos continuaram na sepultura. E depois, aleluia, quando o Senhor, glória a Jesus Cristo, terminar, aleluia, toda a sua obra, quando sujeitar todos os seus inimigos, e o último inimigo que será sujeitado é a morte, então, aleluia, como diz a Bíblia, vai se cumprir a palavra de Deus que diz: tragada foi a morte na vitória. É a morte onde está o teu aguilhão. Sim, quando a morte for tragada, quando o Senhor destruir todo o império e toda a potestade, destruir a morte, glória a Jesus, e lançá-lo no lago de fogo, assim, agora será, glória a Deus, o fim de todas as coisas. Eles ressuscitarão para serem julgados. Preste atenção. Terceira ordem. A terceira ordem da ressurreição. Primeiro, Cristo. Segundo, os que dormem no Senhor. E a terceira, dos prevaricadores. Serão ressuscitados para serem julgados e condenados. Não pense que é julgamento para serem absorvidos. Não. Para que cada um saiba o que vai lhe levar no lago de fogo. Seus pecados aparecerão aí. E ninguém poderá dizer que eu não fiz isso. E serão julgados pelas suas obras. E assim serão lançados num outro lugar. Por isso, inferno, eu tenho chamado inferno prisão preventiva. Ninguém vai permanecer no inferno. Até o próprio inferno vai para a prisão. Estás a ver a própria prisão? Será jogada na prisão. A morte será jogada na prisão. Satanás, o príncipe de tudo, será jogado no tudo que é ruim. Será jogado na prisão. E todos os prevaricadores que vieram da prisão preventiva serão jogados na prisão perpétua. Prisão perpétua. E você vai me dizer, um Deus cheio de amor faria isso. Esse Deus de amor deu a sua vida para salvar você. Esse Deus de amor, aleluia, morreu na cruz. Esse Deus de amor, como disse o apóstolo Paulo, com muita paciência suportou os vasos da destruição. Com muita paciência. Noite e dia clamando nas nossas ruas. Arrependam-se. Olha como eu estou a clamar. Mas ainda tem gente que vem e atira pedra. Eles estão a pensar que eu estou a lhes pregar para benefício meu. Eles estão a pensar que eu estou a falar essa verdade para destruir, glória a Jesus Cristo, as suas vidas. Eu não estou a pregar para destruir você. Eu estou a falar essa verdade para salvar você. Eu não sou o teu salvador. Eu somente estou a usar as palavras, ou então estou a cumprir a missão que Ele me deu, de te anunciar a verdade. Mas você está pegado ao pecado, você vai ver. Você está pegado à religião? E veja só, os vossos líderes não aparecem aqui para responderem as minhas que? Não sei se como chamaria. As palavras que eu tenho pregado. Aquilo que vocês chamam de afrontas. Por que eles não aparecem? Eles não aparecem e vocês... Já falei outro dia, como na política. Os políticos, eles lançam como se fosse a confusão no meio do povo. E o povo se mata entre eles. Você não viu o que aconteceu no quê? No Ruanda? Entre as duas etnias? As duas tribos lá no Ruanda? Você pensa que os presidentes estavam lá a lutar? Ou os líderes das etnias? Nem estavam lá. Mas eles incitaram o povo e o povo começaram a se matar entre eles, infelizmente. Assim são esses falsos mestres e profetas. Mas você que está respondendo no lugar dele. Ovelha da matança. Por isso os seus donos te matam sem piedade. Essa é a verdade que salva o pecador. O Filho de Deus já morreu na cruz para que você fosse salvo. E você está sustentando uma salvação que não existe. Vá esperança. Vivendo no pecado, nos deletes. E defendendo a morte. Cuidado com a tua alma. Os que desceram no inferno agora querem voltar na terra. Te ensinaram que quem já foi para o inferno. E por que você acredita no que eles te ensinam? Você deveria dizer, se você não acredita na existência do inferno, e como poderia acreditar no que você fala da palavra de Deus? Porque quem nega a palavra de Deus, negou Jesus Cristo. E quem nega Jesus, negou o Pai. Mas como você é um cego espiritual, você acredita cegamente,
mesmo sabendo ler e escrever, não vai confrontar com a Escritura, e você está lá, apegado a essa morte. Mas uma coisa eu quero dizer: salve a tua alma. O inferno é real. Os mortos vão ressuscitar. Cristo já ressuscitou. Jesus está no céu. E ele prometeu que viria buscar o seu povo para lhes levar no céu. Disse que na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, tudo que você possa gozar aqui, toda a tua vida aqui, é temporária. Você está semeando o pecado, a colheita é eterna. Você está a padecer por amor a Cristo ou a justiça, a colheita é eterna. Ouviu? 2 lugares eternos. Então, pague o preço da renúncia. Deixa de brincar, abusar do mundo. Porque o mundo é mais velho que você. O mundo vai te abusar. O que o homem semear, é isso que ele vai colher. Por isso, os mortos vão ressuscitar. Na sua ordem. Primeiro Cristo, já aconteceu. E depois que dormem com o Senhor. E no fim, os cadáveres. Ou então os condenados. Sim. Escolhe em que lugar você quer estar. Ou na segunda ou na terceira. Pode escolher. Não existe mais purgatório. Não existe um lugar depois da morte para ser purificado. A purificação é aqui na terra. Não existe outro sangue, outro nome. É o sangue de Jesus Cristo. Não há outro intercessor. Você é muçulmano que está me ouvindo. Você que é islamita. Maomé está no inferno. Salve a tua alma. Você que é espírita. O espiritismo vai te levar para o inferno. Porque o que fundou essa religião espírita já está no inferno. Além Kardec e outros estão no inferno. Os fundadores da maçonaria estão no inferno. Os fundadores da magia negra estão no inferno. O fundador do catolicismo está no inferno. O fundador das Testemunhas de Jeová está no inferno. A fundador do Adventismo do sétimo dia está no inferno. O fiz? Mas você diz com tanta convicção, aí você terá certeza se você duvidar lá. Só que os que estão lá querem vir para viverem Cristo, para amarem o Senhor. Os que pregaram heresias querem vir pregar a verdade. Os que enganaram as pessoas querem vir, aleluia, desmistificar tudo o que eles mentiram e falar a verdade. Mas não há chance para quem já partiu, infelizmente. Terá que esperar a última ressurreição. E já se gemendo, sofrendo a pena do fogo eterno. Por isso, o Filho de Deus morreu para salvar você. E Ele me enviou para vir te anunciar essa verdade. Arrependa-te. Ninguém vai no céu em pecado, com pecado. Somente aqueles que foram perdoados. E ninguém será perdoado se não se arrepender. Glória a Jesus Cristo. Essa é a ressurreição dos mortos. Oh, glória a Deus. Aleluia. E eles vão ouvir a voz do Senhor. A trombeta do arcanjo vai soar. E eles vão acordar com corpos celestiais. Sim, corpo que não morre mais. Aleluia. E vão entrar na cidade pelas portas. As 12 portas estarão abertas. E como já estão abertas, porque o Filho de Deus entrou nelas e se abriram desde aquele dia. Não estão fechadas, não. Estão abertas as portas para receber os novos inquilinos. Os filhos de Deus. Não haverá casamento e nem se dará em casamento. Não haverá filhos nem nada. São ressurretos. São espíritos. Vivendo eternamente com Deus. Oh, que gozo. Pode-se experimentar isso agora. Mas ai de ti se amares os caprichos, a carne, o mundo, o orgulho. Você, porque eu sou ministro, eu sou presidente, eu sou rei. Você não é nada. Os primeiros reis já estão lá. Ouviu? Ó rainha Isabel da Inglaterra. Teu pai e a tua mãe já estão aí.
Os poderosos que partiram já estão aí. Os ricos já estão lá. Seus dinheiros, seus poderes não pôde lhes evitar a condenação. Mas só um